Eletricidade. Algo indiscutível. Não se pode imaginar a vida sem ela. Da cafeteira ao computador. Da lâmpada à instalação industrial. Nada funciona sem a corrente elétrica. Mas o que ela realmente é? Façamos uma comparação. Na pneumática, o ar é o condutor de energia. E na hidráulica, o óleo. Também na elétrica existe um condutor de energia invisível, é a corrente elétrica, ou melhor, a corrente de elétrons nos cabos. Existem 3 conceitos bem conhecidos que definem a corrente elétrica: tensão, corrente e resistência. A tensão elétrica tem o símbolo U e é medida por volts. Todos os aparelhos elétricos trazem uma indicação da tensão em que devem ser operados. A intensidade da corrente, simbolizada por I, é medida em amperes. Uma indicação correspondente mostra a quantidade máxima de corrente que um motor, por exemplo, pode suportar. E, finalmente, a resistência tem o símbolo R, e sua unidade é o ohm. Este valor demonstra a resistência que um consumidor, que também é um condutor, oferece à passagem da corrente. Estas 3 grandezas estão todas relacionadas entre si. A relação pode ser expressa por uma fórmula muito simples. U igual R vezes I, isto é, tensão é igual resistência vezes corrente. Ou, de forma mais prática, corrente é igual a tensão dividida por resistência, porque normalmente a tensão é conhecida. Tudo isto recebe um nome: a lei de Ohm. Façamos uma experiência. Os elementos brancos são os cabos elétricos. Temos uma tensão U de 24 volts. A lâmpada tem resistência constante R. E vemos a passagem da corrente I de 84 miliamperes. Vamos multiplicar a resistência com uma segunda lâmpada. E temos ainda uma tensão da fonte de 24 volts. Mas nos consumidores ligados em série, a tensão é dividida pela resistência correspondente a cada um. Temos, portanto, 2 vezes 12 volts. Como por esta razão a corrente também é dividida por 2, ou seja, 41 miliamperes, as 2 lâmpadas brilham menos que a anterior sozinha. Esta é a desvantagem da chamada ligação em série. Em uma ligação em paralelo, como vemos aqui, isto muda. Como cada lâmpada forma praticamente um circuito próprio como a fonte de corrente, cada consumidor recebe a tensão total e também o total da corrente. As 2 brilham tanto quanto a lâmpada sozinha no início da experiência. Por esta razão, normalmente encontramos somente ligações em paralelo nas instalações elétricas. Já dissemos várias vezes, a corrente passa, mas por que ela passa? De onde? Para onde? Tomemos uma bateria como fonte de corrente. Ela possui 2 conexões, ou melhor, 2 polos. Um polo negativo e um positivo. Vamos conectar um cabo com um consumidor em um dos polos e nada acontece. Somente quando o outro cabo é ligado no segundo polo é que a lâmpada acende. Porque somente agora, quando o circuito é fechado, a corrente pode passar. Aqui não importa como a lâmpada é conectada, ela acende, independente de como for ligada aos polos da bateria. O que importa é somente a diferença de tensão entre os 2 polos. Mas por que a lâmpada acende? E por que as diferenças de brilho? Aqui também funciona a lei de Ohm. A espiral da lâmpada incandescente oferece uma resistência que vamos considerar constante.
Com uma tensão de 12 volts, passa aqui uma corrente de 41 miliamperes. Devido à sua resistência ao atrito, o filamento é tão aquecido pelos elétrons da corrente que ele se torna incandescente. Se aumentarmos a tensão para 24 volts, a corrente também dobra para 84 miliamperes, isto é, o dobro da quantidade de elétrons percorre o filamento, que se torna ainda mais quente. A lâmpada brilha ainda mais. Uma palavra sobre a potência elétrica. Aqui as duas lâmpadas recebem a mesma tensão e, apesar disto, uma brilha mais que a outra. O motivo? Seu consumo de corrente é diferente. A mais escura é uma lâmpada de 25 watts e admite uma corrente mais baixa do que a mais clara, que é de 60 watts. O watt é a unidade de potência elétrica, que é calculada pelo produto da tensão pela intensidade da corrente. Todos os consumidores elétricos que trabalham de acordo com este princípio e produzem luz e calor são chamados consumidores resistivos. E agora um fenômeno que todos conhecem, o curto-circuito. Mas afinal, o que acontece nele? Se ligarmos os dois polos de uma fonte de corrente um ao outro diretamente, forma-se uma corrente extremamente forte, porque nenhum consumidor oferece resistência ao fluxo de elétrons. O resultado, uma enorme produção de calor que derrete o condutor ou causa outros estragos. A solução. Fusíveis são integrados aos circuitos. Então, um elemento fundido interrompe a corrente, evitando assim maiores danos. Até agora vimos dois efeitos da corrente elétrica: a luz e o calor. Um outro efeito importante é o efeito magnético. Cada condutor atravessado por corrente forma um campo magnético, cuja força é determinada pela intensidade da corrente. Se enrolamos o condutor em forma de bobina, o campo magnético no interior da bobina é bastante fortalecido, e sua força passa a depender não somente da corrente, mas também do número de espiras. Quanto mais espiras, mais forte o campo magnético. Se implantamos ainda um núcleo de ferro doce nesta bobina, a força eletromagnética aumenta sensivelmente. Os eletroímãs funcionam segundo este princípio. Um outro fenômeno: se o núcleo de ferro doce tiver mobilidade, ele será atraído para o centro da bobina quando houver tensão e a corrente passar, criando um campo eletromagnético. O núcleo tem assim também a função de induzido. Tornaremos a encontrar esse efeito específico no capítulo Eletroválvulas. O efeito magnético da corrente é a forma de energia mais encontrada na eletropneumática e na eletrohidráulica. Em relés, em contadores e em eletroválvulas. Estes são os chamados consumidores indutivos, dos quais fazem parte também os motores elétricos, em oposição aos consumidores resistivos. Mais algumas palavras a respeito dos riscos da corrente elétrica. Basicamente, as instruções de segurança devem ser seguidas à risca. Para o ser humano, o contato com peças condutoras de corrente pode ser perigoso ou até mesmo mortal. Conforme vimos, um curto-circuito pode ter consequências sérias. Um incêndio ou uma instalação destruída, por exemplo. E agora outra regra importante: somente o pessoal autorizado deve mexer em instalações elétricas. E, é claro, somente quando o fornecimento de energia estiver desligado. Outras medidas de segurança. Os cabos condutores de grandes tensões devem ser instalados de tal forma que não possam ser tocados ou soltar faíscas. E também, cabos condutores de corrente devem ser isolados. E, finalmente, sempre que possível, devem ser usadas tensões pequenas.
Aqui concluímos os fundamentos da eletropneumática e da eletrohidráulica, nas quais diferentes meios se complementam, ou seja, a corrente elétrica como condutora da energia de comando. E o óleo hidráulico ou ar comprimido como condutores da energia de trabalho.